perguntando alguma coisa, aí rapidamente ativa o seu microfone e me pergunta, tá bom? Ou se quiser deixar para o final também. Ó, então a gente vai falar aqui sobre a reprodução, que está na aula 5, na frente 2 de vocês, tá? Todo mundo está vendo aí meu slide? Em tela cheia, ok? Matheus, Toledo, tudo ok aí? A imagem? Muito bem, ó. Então a gente vai falar aqui sobre a reprodução. Quando a gente fala em reprodução, a gente pensa logo em seres se perpetuando, né? Aumentando a quantidade e habitando o meio ambiente. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês representa o ato da fecundação, o espermatozoide chegando até o óvulo. Aqui é um tipo de reprodução que a gente vai ver que é sexuada. Nem toda reprodução vai acontecer desse jeito, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada um delas. Então, ó, a gente tem aqui, então, a importância da reprodução seria o quê? A importância da reprodução, Herberton, não sei se você viu, mas está na 332, se você quiser, olhando aí também pelo módulo, tá? Estou vendo que você está mexendo no módulo. A importância da reprodução seria, como eu falei, perpetuar a espécie, fazer com que as espécies não entrem em extinção. Então, através de uma reprodução, os seres deixam seus descendentes no meio ambiente para dar continuidade à vida. Mas existem dois tipos de reprodução. Você tem a reprodução assexuada, você tem a reprodução sexuada. Ó, na reprodução assexuada, também chamado de agâmica, o nome aqui, o A na frentezinho, é ausência de gametas. Então, numa reprodução assexuada, não tem gametas participando. E você tem também a reprodução sexuada ou gâmica, que tem a união de gametas. As duas têm vantagens e desvantagens. Qual a vantagem de uma reprodução assexuada ou agâmica? É rápida. A célula, o organismo não gasta energia. Como ela é rápida, ela deixa muitos descendentes sendo formados naquele curto espaço de tempo. Mas a desvantagem? A desvantagem é que, por não ter união de gametas, não tem também uma variabilidade genética. Os seres vão nascer exatamente idênticos, né? Todo mundo igual a todo mundo. Aqui na reprodução sexuadogâmica, não. Aqui tem união de gametas. Então, a vantagem é que vai ter uma variabilidade genética, os seres vão ser diferentes. E a desvantagem é que, por ser um processo mais complexo, leva um tempinho maior para ocorrer. Então, o número de descendentes acaba sendo menor naquele espaço de tempo. Quando a gente fala assim, vocês poderiam dizer, professora, por que essa questão de vantagem na variabilidade genética? Porque o meio ambiente, gente, não é uma coisa estática, parada. Toda hora ele está sofrendo mudança. Então, imagine, se você tem um monte de seres exatamente iguais e acontece algum fenômeno naquele meio que afete um deles, consequentemente vai afetar todos, porque são todos geneticamente iguais. Então, a espécie entraria em extinção. Mas quando você tem seres diferentes, né, dados por essa variabilidade genética, aí um pode ser afetado, o outro não, um é mais resistente, o outro não é tanto. Então, a gente tem diversidade. Para o meio ambiente, isso é muito bom. Agora, é claro que tem casos que essa questão do animal se reproduzir assexuadamente também é bom, porque às vezes, se aquele que nasceu tem características muito vantajosas, não é bom você misturar, não é bom você mexer. Então, nesse caso aí, é bom que todos nasçam exatamente iguais. Tá? Mas, assim, de um modo geral, nas provas normalmente que o Enem cobra, ele normalmente fala da reprodução sexuada quando sendo mais vantajosa para o nosso meio ambiente. Tá? Aí aqui eu tenho os tipos de reprodução assexuada. Então, a gente tem o brotamento ou gemiparidade, a gente tem a estrobilização, a regeneração, a esporulação e a cisciparidade. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada uma delas. Ó, a primeira aqui que eu coloquei, que é a reprodução por brotamento, né, também chamado de gemiparidade, esse exemplo que eu dei para vocês aqui é uma esponja. Isso aqui, para vocês, parece um animal? Sim ou não? Alguém responde aí. Isso parece um animal para vocês? Não, né? Não tem aparência de animal, mas é um animal muito simples, né? São as esponjas que vocês devem ter estudado na primeira aula da frente 2, não foi sobre todos os filhos do reino animal? Então, é exatamente para isso. Pronto, Herbert, fecha aí, porque senão fica barulhinho. Então, a gente tem aqui ó, uma esponja. Essa esponja, ela está se reproduzindo como? Ela formou um brotinho aqui no corpo dela. Esse broto, normalmente, ele cai, e aí ele começa a crescer, crescer, crescer e formar novamente a esponja adulta.
Mas se por acaso esse brotinho continuar aqui, crescer aqui, ó, crescer, crescer, aí outro brotinho se formar aqui, outro brotinho se formar aqui, de repente você tem um monte de seres, todo mundo unido fisicamente, anatomicamente. Aí eu tenho a formação de uma colônia. Então, as colônias de esponjas, de selenterados, né? Essas colônias são formadas por esse tipo de reprodução assexuada chamada de brotamento. Certinho aí? É muito simples. O animal forma um brotinho, o broto se desprende, e aí cresce e forma um novo ser. Esse ser aqui, ó, é exatamente igual ao que lhe deu origem, porque isso é uma reprodução assexuada, não tem variabilidade genética. Aqui eu tenho a reprodução chamada de estrobilização. Essa imagem vai até aparecer depois, num outro processo que eu coloquei aqui, eu até acrescentei para falar para vocês. Mas, por enquanto, ó, eu vou pegar só aqui essa partezinha. Estão vendo aqui? Isso aqui é um selenterado. Aí você vai dizer, professor, o que é selenterado? Eu estou falando no grupo dos animais, porque eu acho que vocês viram na primeira aula sobre todos os filos do reino animal. Então, é para você saber o que é o selenterado, o que é um plateuminto, tá? Mas selenterados são águas vivas, são anêmonas do mar, são corais. E quando você estuda esse grupo de animais, eles podem flutuar como as águas vivas, então elas são chamadas de medusas, mas eles podem ser fixos, não se move de jeito nenhum, são chamados de pólipos. Pólipos e medusas são tipos de animais selenterados, tá? Quando o animal é um pólipo, olha o que é que pode acontecer. Ele começa a fragmentar pedaços do corpo dele, ó. Ele vai soltando pedaços, então eu posso chamar a estrobilização também de fragmentação. Aí cada pedacinho cai e forma um novo animal. Então ele soltou pedaços, esse animal vai crescer e vai ser também exatamente idêntico a ele, porque isso aqui também é um tipo de reprodução assexuada. Eu tenho também a reprodução chamada de regeneração. Isso aqui é uma planária. Quem poderia me dizer? Planária pertence a qual grupo de animais? Me lembra aí. É um verme de corpo achatado. Então, que animal é esse, planária? Plateuminto. Qual? Plateumintos? Plateuminto, muito bem, Júlia. Plateuminto é o verme de corpo achatado, isso aqui é uma planária de verdade mesmo. Olha o que é que aconteceu. Ela foi cortada em vários pedaços. Cada pedacinho se regenerou ó, no meio aquático e formou um novo ser. Ele tem tanta capacidade de se regenerar que passou a ser um tipo de reprodução assexuada, tá? Só acontece com planária, professora? Não, é porque eu coloquei um exemplo de cada. Acontece com as estrelas do mar. Quando terminar de gravar o desafio, não sei que eu tô pronto já. Como é? Alguém falou aí? Então a gente tem aqui essa planária se regenerando, sendo um tipo de reprodução assexuada que uma esponja não, uma estrela do mar, quando você corta também ela em vários pedaços, cada pedacinho se regenera e forma uma nova estrela do mar. Então, ela tem essa capacidade, é um tipo de reprodução dela. Aqui, você tem a chamada esporulação. Aqui, gente, eu coloquei de uma planta, mas poderia ser de animais também, porque quando vocês forem estudar planta, vocês vão ver esse fenômeno aqui. Essa plantinha é uma samambaia. Todo mundo já viu, acho, em algum momento, aqueles pontinhos escuros que tem na folha da samambaia, não já? Já. Quem não viu, dê uma olhadinha depois. Esses pontinhos, gente, são chamados de soros. Aí o soro, aqui nesse soro, quando você olha lá dentro dele microscopicamente, uma região chamada de esporângio que vai produzir esporos. Olha aqui os esporos. Aí os esporos caem, germinam, vão sofrer divisões, até formar novamente a planta adulta. Então, nesse caso, a estrutura reprodutora foram os esporos, produzidos, no caso aqui da planta, chamada de esporófito. Tá? Aí você vai dizer, professora, mas em animais, em outros seres? Pode. Vê, em bactérias, em protozoários, em fungos, esses esporos aqui, muitas vezes, pode ser uma forma de resistência do ser, do organismo. Uma bactéria mesmo, ela consegue ficar na forma de esporos por muitos e muitos anos. Quando o ambiente não está bom para ela faz o quê? Ela perde água do seu organismo, aí ela se reveste de uma membrana bem resistente e forma um esporozinho.
ela fica ali na forma latente. Quando o meio ambiente ficar favorável novamente para ela, ela volta a se desenvolver como um ser normal. Tá? Os fungos, né? Muitas vezes você deixa um pedaço de pão num canto ali, e se você esquecer aquele pão, depois ele vai estar esverdeado. O que foi que aconteceu? Mágica? Não, é esporulação, né? Os esporos de fungo chegaram pelo ar, caíram ali naquele alimento, matéria orgânica para o fungo, ele vai começar a se reproduzir, aumentar de quantidade, e o que inicialmente você não via a olho nu, você vai ver naquela mancha esverdeada ou escura, dependendo de qual tipo de fungo, de qual espécie de fungo que você está vendo. Certinho aí? Então, esporulação, formação de esporos. Aqui, talvez, seja o tipo de reprodução assexuada mais simples que tem. Eu chamo isso aqui de cisparidade, ou eu posso chamar de divisão binária, ou eu posso chamar também de divisão simples ou bipartição. Tem nome para todos os gostos aí, como sempre em biologia. Né? Então, eu tenho aqui uma bactéria. Essa bactéria vai duplicar o material genético dela, e aí ela se duplica, ó, e forma duas bactériazinhas exatamente idênticas, né? Porque não tem aí união de gametas. Isso aqui, gente, numa bactéria leva menos de 20 minutos. Então, você imagine aí, você com uma infecção bacteriana, em 24 horas, quantas bactérias já se formaram? Se em 20 minutos, elas formam duas, mais 20 minutos, 4 mais 20 minutos, 8, 16, e aí vai só aumentando. Então, essa reprodução, ela é muito simples. Lembra que a gente falou que a reprodução assexuada, o tempo é curto e a produção de descendentes é alta. No organismo, isso é uma vantagem. No caso das bactérias, para a gente é uma desvantagem, porque ela causa doenças com muito mais facilidade e a patogenia dela também aumenta, né? Então, aí foi uma geral sobre a reprodução assexuada e os seus tipos. Aí eu tenho aqui a reprodução sexuada, ó, de novo aqui o espermatozoidezinho vindo fecundar o óvulo, né? A gente tem milhares de espermatozoides que vêm tentar perfurar aqui a membrana do óvulo. Lembrando que numa reprodução sexuada, no caso dos animais, o gameta masculino, que é o espermatozoide, é produzido pela gônada, que são os testículos, e o óvulo é produzido pela gônada, que é o ovário. Se fosse uma planta, gente, esse bichinho aqui, flagelado, não seria chamado de espermatozoide, seria chamado de anterozoide. Quem iria produzir ele era uma estrutura chamada de anterídeo. E isso aqui, o óvulo, na planta não é chamada de óvulo, é chamada de oosfera, 2O, oosfera, e é produzido por uma estruturazinha chamada de arquegônio, que vocês também vão ver posteriormente quando a gente estudar planta. Tá? Ó, quando eu falo de reprodução sexuada, eu tenho que saber algumas coisas. Primeiro, o animal é monóico ou é dioico? Se o animal for monóico, tipo aqui a minhoca que eu coloquei, ó, na minha imagem, ela é hermafrodita. Mas o galo que eu coloquei aqui, ele é dioico, ele é unissexuado, tem o macho e tem a fêmea. A maioria dos animais são dioicos, sexos separados. Eu coloquei até essa imagem da minhoca para vocês aqui, que quando a gente for estudar Nelídio vai falar novamente, mas você está vendo aqui que as minhocas estão cruzando, estão no momento íntimo de acasalamento, né? Aí alguém poderia perguntar, professora, por que tem duas minhocas se ela é hermafrodita? Se ela é hermafrodita, não é para ela se autofecundar? Mas nesse caso, tem alguns hermafroditas que, mesmo tendo os dois órgãos, eles não conseguem se autofecundar. A minhoca produz espermatozoide, produz óvulo, mas o espermatozoide não consegue chegar até o óvulo dela. Então, ela gruda com outra minhoca, essa minhoca joga espermatozoide no corpo dessa, essa daqui joga espermatozoide no corpo dessa. Quando as duas se separarem, elas estão grávidas. Olha que lindo, que coisa maravilhosa. Tá? Então, isso aqui eu chamo de fecundação cruzada, que acontece com alguns seres que são hermafroditas, mas que não conseguem se autofecundar. Se eu perguntar agora para você,